Você sofre com desequilíbrio emocional? Vive em caos mental? Então vem comigo. Eu vou te mostrar da onde vem esse caos e como nós podemos reorganizar toda a sua vida. Bem-vindas ao nosso canal, onde você irá aprender sobre o caos emocional e mental que rodeia a sua vida. Eu sou Andressa Brandalize, consteladora sistêmica, terapeuta e estudiosa da mente. O tema de hoje é personalidade, crenças infantis e crenças limitantes. Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e envia esse vídeo para aquela pessoa que você ama demais e que vive desorganizada emocionalmente. Manda para ela que vai ser muito importante. Vamos falar sobre a nossa personalidade, a construção da nossa personalidade, como ela é construída, como são construídas as nossas verdades, os nossos traços de personalidade, desde a nossa concepção. Você sabia que a gestação e a relação entre os pais e o bebê é a fase mais importante para a construção da personalidade do ser? Mas o que é personalidade, né? Personalidade é um conjunto de traços psíquicos do indivíduo que definem o seu comportamento, ou seja, o seu padrão comportamental, o seu padrão emocional e até mesmo o seu desenvolvimento cognitivo. No bebê, muitas coisas influenciam essa estruturação da personalidade, definindo seus hábitos e atitudes. E essa primeira etapa é primordial para todo o seu desenvolvimento como um ser humano para o resto de toda a sua vida. As experiências vividas na infância, seja com os pais, seja com as figuras parentais, lá no início da tenra infância, desempenham um papel muito significativo na maneira de como essa criança percebe o mundo à sua volta e se relaciona com o mundo. Essas experiências podem criar padrões comportamentais, atitudes, crenças que serão internalizadas e continuarão acompanhando este ser durante toda a vida. Você já se perguntou como foi a gestação da sua mãe? As dificuldades que ela passou? Seu pai estava lá, estava presente? A família aceitava essa gestação? A sua mãe queria essa gestação? Se foi no susto, se não foi? Se ela teve depressão durante a gestação, passou por alguma dificuldade? Conhecer a nossa história desde a concepção é fundamental para que nós possamos entender o nosso funcionamento, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, as nossas escolhas perante a vida e principalmente aquelas atitudes impensadas, aquelas que vêm no impulso, aqueles gestos, palavras, formas de se comportar que vêm no impulso, ou seja, que estão lá no seu inconsciente. E é exatamente aí, na nossa história, que está a chave para compreendermos todo o nosso comportamento. Precisamos olhar com atenção para esses fatos, principalmente se quisermos curar, ressignificar a nossa história e melhorar a nossa vida. O ser humano tende a compreender tudo à sua volta como um mundo dualístico, ou seja, com dois lados, sim e não, bom ou ruim, alto e baixo, gordo e magro. Tudo são dois lados, duas verdades. E por isso, todas as experiências que nós tivermos ao longo do nosso desenvolvimento infantil e adolescente, principalmente o infantil, vão deixar traços muito enraizados do nosso comportamento mesmo como adulto. Ou nós aderimos ao meio, ou nós o recusamos. A face dual daquilo que aprendemos, ou é ou não é. É difícil achar um equilíbrio entre os fatos e a história e a nossa vida e tudo que aconteceu com a gente. Por isso, é natural do ser humano julgar e fazer uma opção. Ou isso ou aquilo, ou certo ou errado. Por exemplo, um adulto hoje que teve na sua infância rodeada de violência, seja física ou emocional, existe essa tendência dual. Ou esse adulto coloca para dentro de si, internaliza que aquela é a vida, que aquilo é o natural e segue replicando o comportamento ao qual foi exposto. No caso de um pai violento, né, o adulto ele se torna também um pai violento. E tá tudo certo, porque na cabeça dele aquilo é um mundo de verdade. Ou a mesma criança, são as hipóteses que existe, teve um pai violento, mas ele criou aversão por aquilo. Então ele corre de qualquer jeito da violência. Tem pânico de violência, não gosta de violência e não é violento.
é uma pessoa muito amável. Mas de qualquer forma, aderindo ao comportamento do qual foi submetido ou negando este comportamento, a informação está lá no seu subconsciente. E por isso, seja o que foi, ou a negação, a aceitação, tudo está lá. E aí existem muitas pessoas que vivem num looping comportamental. Ou seja, tive um pai violento, tenho aversão à violência, mas quando eu me desequilibro emocionalmente, a primeira coisa que vem é a violência, naturalmente. Essas pessoas passam a vida toda lutando para não replicarem aquilo que viveram na infância, muitas vezes sem sucesso. Porque sem as ferramentas adequadas, sem o entendimento e a compreensão e a aceitação de tudo que foi, esse esforço que a pessoa faz para ser diferente daquilo que viveu, muitas vezes é falho, na grande maioria das vezes. Pois, apesar do consciente mandar a informação de que eu não quero ser assim, eu não vou ser assim desse jeito, fazer a mesma coisa que fizeram comigo, ou ser como os meus pais, ou ser como alguém que me magoou, mesmo que exista essa consciência no consciente, quando existe o desequilíbrio emocional, ou seja, a pessoa perde o controle absoluto do consciente, o inconsciente toma conta. E é aí que tem as explosões de violência, as explosões, os gritos, né, a explosão de raiva, de ódio, pois é nesse momento que a sua sombra vem à tona. Todos nós temos luz e sombra, todos nós temos as nossas dificuldades, aquelas coisas pelas quais a gente luta para ser diferente, ou para mudar, ou para aprimorar, e a nossa luz, que é aquele que somos, que queremos ser por completo. Quando a sombra vem, não há o que fazer, a não ser encará-la. Friso, porém, que sem conhecimento adequado, não é nem possível encará-la. Então, o que acontece? Quando a sombra vem, o desequilíbrio emocional acontece, a pessoa se rende. Naquele momento, ela explode mesmo, ela tá vendo que ela tá magoando, ela magoa mesmo, ela pega um chinelo, ela bate nas crianças. Naquele momento de desequilíbrio, a sombra vem e como ela não tem ferramentas para regular o seu autocontrole emocional, ela simplesmente se rende à sombra e volta a replicar aquilo que ela não gostaria. Entenda, não é sobre certo e errado, bom ou ruim, sobre defeitos. Nós não estamos aqui nem para julgar, nem para sermos julgados, e sim para perceber as coisas que nos afetam exatamente como elas são, para perceber como isso nos influencia na nossa vida e como podemos ajustar esses comportamentos inconscientes, essas memórias inconscientes que estão sabotando a nossa vida. Então, para resumir essa questão da personalidade, nós vivemos a maioria da nossa vida baseada em verdades, fatos e crenças infantis, lá da nossa infância. E como recebemos essa informação também. Porque não quer dizer que eu recebi essa informação desse jeito lá na infância, que a informação foi essa, né? Então existe todo um linear de entendimento, da capacidade infantil de compreender o mundo. E é aí que surge o termo crenças infantis. Você sabia que a maioria das crenças são infantis? Ou seja, a maioria das verdades que hoje você diz pra você, que você acredita nisso, isso é verdade, isso é certo, isso é errado, que esse conglomerado de certezas vem todos de crenças infantis, ou seja, de verdades que te guiaram até aqui, baseadas no que você viveu na sua infância. Alimentos que você não gosta, medos que você tem, limites que você acredita que sejam seus, são, na verdade, da sua criança e das experiências que ela passou e como ela recebeu, compreendeu as experiências às quais foram submetidas na infância. Mas aí você vai me perguntar, tá, Andressa, mas por que as pessoas vivem as verdades infantis? Não se preocupe, eu não estou dizendo que você é uma pessoa infantilizada. Eu também não sou. Mas sim, vivemos com base nas nossas memórias infantis, porque são as primeiras memórias geradas no nosso sistema neurológico. Todos nós convivemos com as nossas crenças infantis, porque o nosso cérebro é programado para fazer escolhas. Escolhas através do que você já tem internalizado. O seu cérebro, ele não cria nada automaticamente. Todas as decisões que você tem que tomar diariamente, em uma fração de segundos, o seu cérebro vai lá nas suas gavetinhas de memória e busca alguma memória que mais se aproxime da situação que você está vivendo hoje, para que você consiga tomar a sua decisão. Então, a menos que você se abra, se conscientize desses processos de
criação de memória, criação de pensamento, criação de verdades, que são as informações que eu trago aqui para você, você vai passar a vida inteira fazendo escolhas em cima de compreensões infantis. Simplesmente vivemos a nossa vida inteira baseada em fatos pré-existentes, fundamentados principalmente na nossa infância e adolescente. Não é que você não vá ter fatos novos gerados na vida adulta, você tem, mas a interpretação das situações que você passa na vida adulta, se você vive no automático, ou seja, não se questiona os seus porquês, normalmente estão enraizadas as suas respostas, as suas atitudes, com base lá no que você viveu na infância e na adolescência. Sempre é para trás, nunca é para frente, você não cria nada para frente. O seu cérebro sempre busca a resposta no que você já tem na cabeça. Ou seja, lembranças, memórias, sentimentos. Bom, mas agora que a gente já falou sobre crenças infantis, falamos um pouquinho sobre a criação da personalidade. Então, o que são crenças limitantes? Crenças limitantes nada mais são do que as nossas verdades, que, como eu disse até a resenha, a maioria é pautada em experiências infantis, que nos limitam, que não nos deixam conhecer mais o mundo, viver mais, romper limites. É isso, nossas crenças limitantes. Como, por exemplo, sabe aquela comida que você não come desde criança? Que você, lá na infância, disse que não gostava, e foi crescendo, e não gostava, e passou na adolescência, e não gostava, e virou um adulto que não gosta. Tá aí uma crença infantil, ou seja, uma verdade sua lá da sua infância, que se tornou limitante. Porque, afinal de contas, limita a quantidade de coisas que você pode se alimentar. Mas será que você realmente não gosta? Ou simplesmente internalizou que não gostava de determinada fruta, verdura, ou enfim, de determinado alimento, internalizou e nunca mais experimentou. Você já se questionou por que você não gosta? Qual foi o evento traumático que desencadeou esta verdade? Esse é apenas um exemplo, mas para ser mais clara, crenças limitantes são todas as verdades que você conta para você mesmo e que de alguma forma te limitam. Eu vou te dar um exemplo pessoal meu. Eu passei a infância e a adolescência inteira odiando beterraba. Não comia beterraba e eu sempre tive um paladar muito seleto, ou seja, eu como de tudo, mas a bendita da beterraba não descia. Durante os meus processos de questionamento, eu comecei a me questionar, mas por que eu não gosto de beterraba? E me veio, depois de um tempinho questionando, lembrando, me veio uma memória traumática. Eu sempre fui muito magra e a minha mãe tinha essa obsessão, achando que eu era muito magra, que eu ia ficar doente, que eu tinha anemia. Então ela simplesmente colocava beterraba em tudo. Era beterraba no feijão, era beterraba picada no arroz, era suco de beterraba, assim ó, copos deste tamanho de suco de beterraba. Ela nega, ela diz que foi uma vez. Então, pra te ter esse entendimento de que isso é o que a minha memória infantil diz que era sempre, o tempo inteiro eu era exposta à bendita da beterraba. Mas a minha mãe disse, não, Andressa, foi uma ou duas vezes que eu fiz isso e tal. Mas a criança, ela compreendeu aquilo, a criança ela compreende tudo de um tamanho muito maior do que é. Então, um dia minha mãe fez um suco de beterraba deste tamanho e me mandou tomar. E eu comecei a fazer manha, disse que não queria, que não gostava, aquela coisa toda. E aí eu tomei, ela pegou o chinelo do lado, né, minha dona Lorena não era fácil. Pegou um chinelo e disse, tu vai tomar o suco de beterraba. E aí eu fui tomar, eu tomei uns 2 goles, aquele doce. E me deu ânsia de vômito, sabe? E aí o que a dona Lorena falou? Se tu vomitar, eu vou fazer tu tomar tudo. Gente, eu tenho quase 40 anos, tá? Na minha época era normal, esse tipo de coisa, né? Não, hoje não é aceitável isso, né? A gente entende, tem uma educação muito mais, não sei como é que eu vou falar, assim, muito mais harmoniosa, talvez, né? Sem ser tão apreensiva, assim. Mas enfim, naquela época era assim que era, e a dona Lorena falou isso. Se você não tomar, se você vomitar, você vai ter que tomar tudo. Hoje, como um adulto, é claro que eu sei que a minha mãe não ia fazer eu tomar o vômito, né? Mas quando eu tinha uns 9 anos, o meu trauma, o que eu internalizei foi isso. Se eu vomitar, ela vai fazer eu tomar tudo, até o vômito. Ela não falou isso, mas eu como criança foi o que eu internalizei. Então desde aí, eu fui crescendo, e aí quando eu entrei na adolescência, que daí a gente tem um pouco mais de escolhas, né? Eu nunca mais
mais comi beterraba. E tá aí uma crença infantil instalada no meu HD. Imagina. E aí a pessoa nunca mais comeu beterraba. Até que eu comecei com esses processos, essas indagações, que hoje eu trago aqui pra vocês, né? Nos vídeos, aos poucos, os conteúdos de ressignificação. E eu consegui entender que não era aquilo que ia acontecer, né? Então eu consegui me libertar desta crença. E hoje eu como beterraba. Como? Não com frequência, tá? Não vou mentir pra vocês. Mas se precisar comer, eu como. Tá de boa. Porque eu consegui ressignificar aquele momento traumático. Esse é um exemplo bem simples, mas que ficou gerando danos na minha vida por muitos e muitos tempos. Existem muitas outras crenças infantis que geram questões na minha vida, na sua vida, na vida das pessoas à sua volta e que a maioria das pessoas nem compreende de onde veio. Claro, nós podemos e não só podemos, como devemos selecionar o que faz bem pra gente, aquilo que nós queremos e o que não queremos, aquilo que toleramos e o que não toleramos em nossa vida, aquilo que queremos vivenciar. Mas, enquanto nós não questionamos as nossas verdades, nós continuamos sendo conduzidos por memórias e escolhas e traumas infantis. Não só um trauma, pelas verdades dos outros. Pensa, quando nós somos crianças, as nossas verdades são as da nossa família. É a nossa mãe, ou pai, ou vó, ou vô, ou tio, quem está ali à nossa volta, o nosso grupo parental, que nos ensina o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve ser feito. Então, essas verdades que são deles, elas vêm para que nós começamos a entender o mundo, comecemos a nos adaptar a uma vida em sociedade. Mas será que carregar a verdade dos outros o resto da vida é o que você quer? Não é o que eu quero. E eu comecei aos poucos a me libertar das verdades dos outros e criar o que realmente me fazia bem. E essa é a importância de compreender a sua história, de olhar para dentro, de perceber suas memórias, de perceber o que você viveu, não somente com um olhar infantil, que é o primeiro que vem. Olhar, sentir e perceber que aquele olhar era de uma criança e olhar agora com um olhar de adulto. E é somente a partir daí, desse escolher olhar para sua história, que podemos entender, ter um entendimento e a aceitação do que gostamos e não gostamos, e que podemos criar uma nova percepção sobre os fatos, hábitos e gestos. E então, só assim é possível alterar os nossos comportamentos, aqueles que antes estavam no modo automático, para agora ter um nível de consciência sobre os nossos comportamentos e podendo assim reeditá-los, ressignificá-los. Você acredita que você é assim porque você decidiu ser? Lamento te informar, mas até termos a consciência dos nossos atos e por que eles são como são, você está fadado a viver uma vida baseado em memórias infantis. Uma triste ilusão. Aí você vai me perguntar, mas então, Andressa, como é que eu faço para perceber os meus atos? Que é o primeiro pilar, é perceber os atos, é o primeiro pilar para conseguir mudar as suas escolhas de acordo com o que você hoje adulto tem vontade, com quem você quer ser e o que você quer fazer. Existem muitas pessoas que acham que perceber os seus atos, assim como perceber os atos dos outros, é julgamento. Mas o auto-julgamento, o julgamento aos outros, é a pior forma de se perceber. É o que a maioria das pessoas fazem. Elas acham que se perceber é se julgar. Olhar para si é julgar se tá certo ou se tá errado. É o que a maioria das pessoas fazem. E esse comportamento traz dor, baixa autoestima, sentimento de culpa e, na grande maioria das vezes, inibe o seu impulso à mudança, pois cria uma atmosfera de ruim, de erro, de fracasso. E esse sentimento ruim, ele atrapalha muito você durante a sua vida. Muitas pessoas crescem com pais autoritários ou com pais displicentes que julgam tudo o que você faz desde a tenra infância, deixando assim uma mensagem negativa de incapacidade na sua memória inconsciente. Novamente, não é sobre certo e errado, não estou aqui para julgar os seus pais, nem os meus, nem os de ninguém. Mas hoje, como um adulto, você pode se livrar do peso de satisfazer os outros e entender que a expectativa dos outros é dos outros. A vontade, os desejos dos pais, dos avós, é deles. Eles deveriam ter feito essas expectativas na vida deles e não colocar isso na sua vida. Então, se livrar deste peso das expectativas dos outros é sensacional, pois viver sem culpa é uma bênção. A autoanálise, ela é diferente do julgamento. É olhar para sua história como ela foi, entender, aceitar e amar que tudo que você
você é hoje, todas as coisas boas que você tem hoje, fazem parte da sua história. É agradecer pelo que foi e agora, como um adulto, fazer as suas escolhas. Escolher o que dessas crenças, desses hábitos, dessas rotinas não fazem mais parte do que você quer, não te servem mais, podendo assim reescrever a sua história, seu sentir, seus gostos, suas preferências, sua forma de pensar, de agir, de educar seus filhos, tendo a consciência que os seus medos, que os seus limites, que aquilo que você não consegue lidar foi criado há muito tempo dentro de você, mas que hoje você é um adulto e você pode dizer, não quero mais. Não tenha medo de revisitar as suas memórias, os seus porquês, a sua história, só tome cuidado. Revisitar é diferente de reviver. Revisitar é olhar. O adulto olha para a criança ferida, para a criança que está passando por aquilo, analisa, toma o que serve e descarta o que não serve. Reviver é ir lá e se juntar à criança. Então, muito cuidado para isso, tá? Então, aceite o que foi como foi. E a partir de agora, com essa nova consciência, com tudo que você aprendeu nesse vídeo, faça novas escolhas. Faça as suas escolhas. Essa é a forma mais simples de ressignificar a sua vida. Então, me conta aqui nos comentários o que você tá achando desse conteúdo. Se inscreve, dá um likezinho, compartilha com aquela amiga que precisa sair do caos mental e emocional, que não sabe por onde começar. E se puder, me siga também nas redes vizinhas para mais conteúdos como esse. Gratidão!